Nós, os seres humanos, nós somos um espírito com corpo e alma. E essas três dimensões, elas têm uma certa hierarquia. O nosso espírito é a dimensão mais profunda, depois vem a alma e depois o corpo. As três dimensões, elas estão integradas entre si, cada uma influencia diretamente na outra. O espírito influencia na alma, a alma produz efeitos no corpo, o corpo, uma vez alterado, também influencia a nossa alma, de forma que nós somos essas três dimensões acopladas, imiscuídas, juntas, independentes, e Deus nos fez para que a gente estivesse em plena harmonia nessas três dimensões. Mas ocorre que com o advento do pecado, nós fomos tirados do centro da vontade de Deus. A harmonia entre essas três dimensões hoje é dificultada. É preciso que a gente reaprenda de Deus, é preciso que a gente deseje verdadeiramente aprender de Deus, sermos reconstruídos, deixarmos a nossa nova criatura crescer, para que essas três dimensões possam operar de forma mais harmônicas dentro de nós. Não é possível a gente separar as três dimensões, elas estão, como falamos, estão integradas e unidas, e além dessas três dimensões serem invisíveis, até os dias de hoje nós sabemos que não há muito entendimento sobre, por exemplo, a alma nem o espírito. A nossa medicina, por mais que tenha avançado, ainda temos me parece, um longo caminho a ser percorrido. Tem muitas doenças, muitas patologias no corpo que ainda não são identificadas, não se sabe ainda a cura. E se for para falar em alma, a mesma coisa. E falando de espírito, parece que algo fica ainda mais confuso, porque o afastamento entre nós e Deus nos impõe um atraso muito grande na percepção das coisas, no avanço do nosso conhecimento. Infelizmente, essa é a verdade da queda. A queda trouxe isso, a queda implantou isso em nós, esse afastamento de Deus, e de fato que a gente se tornou, depois da queda, criaturas um tanto alienadas da verdade. A verdade precisa ser descoberta por cada um de nós. A verdade é como um tesouro que precisa ser cavado, buscado, e é em Cristo Jesus, como sabemos, que os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão escondidos. Por isso que é preciso uma busca cada vez maior de Jesus, para que Ele nos revele as coisas verdadeiras acerca de nós mesmos, para que a gente vá se entendendo a cada dia e nos conhecendo. É assim que Deus quer. E, como sabemos, há poucos avanços em relação ao conhecimento do funcionamento dessa dimensão chamada psique da alma. Me parece que são menos de 100 anos que o homem começou a estudar acerca das patologias da alma, das neuroses, dos transtornos, das síndromes. Há ainda um longo caminho a ser percorrido, principalmente nos dias de hoje, que, conforme o nosso estilo de vida maléfico e doentio, essas doenças da alma, elas estão eclodindo a cada geração, estão ficando cada dia mais complexas, doenças que se misturam entre si e não são fáceis de serem tratadas e identificadas até mesmo pelos especialistas. E é muito importante a gente saber que quando a nossa alma adoece, o corpo padece. A alma tem uma influência muito grande no nosso corpo. E vice-versa. Quando o nosso corpo adoece, nossa alma também padece. E na sociedade que nós vivemos, chamada por alguns sociólogos
na sociedade da pressa, na era da pressa, a ansiedade é bastante comum. Por isso que muitos profissionais da área da saúde mental, psicólogos, psiquiatras e psicanalistas, já batizaram a nossa era da ansiedade. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil, infelizmente, é o país mais ansioso do mundo. São quase 20 milhões de brasileiros ansiosos. Um dado muito triste. E essa ansiedade, ela é percebida, ela é classificada, conceituada como um estado mental de uma preocupação intensa, excessiva, que não para, persistente, relutante, que vai moendo dentro de nós sem parar, continuamente. São também medos persistentes, medos de situações cotidianas. A própria ansiedade, como falamos, como sendo uma doença na dimensão da psique, essa palavrinha grega que significa alma em português, quando a alma é acometida da ansiedade, obviamente, como introduzimos essa mensagem, o corpo vai sofrer. O corpo sofre com o aumento da frequência respiratória, cardíaca, uma respiração rápida, sudorese, sensação de cansaço. Essa é a realidade, infelizmente, de, segundo a OMS, mais de 20 milhões de saúde. Acho que caiu aqui, vou repetir a última frase. A ansiedade, nem toda ansiedade é patológica, só a ansiedade descontrolada que de fato é classificada como uma doença, e a ansiedade controlada, ela é normal. Eu mesmo fico um pouco ansioso aqui, estou um pouco ansioso de estar falando para vocês, meus irmãos e irmãs queridos, tá certo? Isso faz parte da nossa conjectura psíquica, estarmos em um certo estado de apreensão, de nervosismo, ansiosos, quando a gente vai fazer algo que a gente considera muito importante. Mas esse não é o problema. O problema é a ansiedade exacerbada. A ansiedade excessiva, que pode progredir para, quem sabe, ataques de pânicos e fobias, esses medos extremos e irracionais. Como sabemos e falamos, a alma comanda o corpo. Amém? A alma, como uma espécie de software, ela tem uma influência sobre o nosso hardware, falando numa linguagem de informática, o hardware como se fosse o nosso corpo, a alma como sendo a programação, e os programas que rodam em nossas mentes, no nosso HD, é que vão dando as características e vão norteando o caminhar do nosso corpo. Na verdade, são os nossos pensamentos que vão nos dirigindo, é a partir dos pensamentos que nós somos guiados, é a partir do que a gente vai construindo como emoção, a partir desses pensamentos reiterados. É assim que a gente vai construindo a nossa forma de enxergar o mundo. Por isso que a ansiedade, ela impacta tanto a vida das pessoas. Tem vidas devastadas pela ansiedade, que com uma patologia que se engrena na formação de pensamentos e uma vez desperta emoções maléficas à saúde e ao equilíbrio de cada um de nós. E de fato a palavra é acalme-se. Acalme-se. Amém? O Senhor está no controle. A respeito da fé, nós não podemos dissertar tanto cientificamente quanto poderíamos falar sobre ao funcionamento, por exemplo, do nosso corpo e da nossa alma. Fé, é confiança. Então a estratégia primária é você, a priori, imaginar. A imaginação seria já um bom começo. Você se imagina, você mentaliza que existe alguém todo-poderoso que reside dentro de você
em quem estão o controle de fato das coisas. A priori, precisamos nos acalmar, descansar nossas mentes nesse fundamento. Isso é um fundamento, uma fé. Não se explica, embora eu pudesse fazer ilustrações, muitas, mas é uma questão de se lançar em fé, de crer. A fé por si só é uma ponte que nos liga a Deus. E após a gente, de fato, escolher confiar na palavra, em Jesus, na obra da cruz, as coisas vão começando a serem colocadas no lugar. Mas a ordem é essa. Primeiro a gente confia, entrega, crê que com o Senhor, com Deus, nem tudo vai acontecer. Sem Deus, tudo pode acontecer. A verdade é essa. Porém, com Deus, nem tudo vai acontecer.